vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 6. Quem encontrou? Você encontrou? 2 Reis 6, 8. Diz assim a palavra do Senhor. Posso ler sim ou não? Não? Encontrou ali? Sim. Diz assim. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: eu montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem para o rei de Israel, dizendo: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nós está do lado do rei de Israel? E respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel. É ele que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. E ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram à noite, cercaram a cidade, e o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor. Algumas versões dizem: ai, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ó que benção. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse texto, por essa porção da Tua palavra. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Deus, que Tu possa abrir nossos olhos, os nossos olhos espirituais, mas não apenas isso, possa abrir-nos o ouvido e, acima de tudo, o entendimento, para neste momento compreender Tua palavra. Pai, que tudo aquilo, ó Deus, que de alguma forma Tu, ó Deus, propôs no meu coração, Deus, para compartilhar com meus irmãos, segundo a Tua vontade, em estreita e sintonia com a Tua vontade, que seja falado, ó Deus, nessa noite. Mas mais do que isso, Senhor Jesus, que seja cada instante e cada momento palavras vindas de Ti, para a edificação das nossas vidas, para a glorificação do Teu nome, e que em tudo Cristo seja glorificado. É assim, Deus, que eu oro, é assim, Pai, que eu te peço, e que eu creio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes, tem histórias que nos despertam muito. Tem histórias assim que nos faz olhar as narrativas e dizer: puxa vida, eu queria viver esse negócio. Puxa vida, eu queria ter essa experiência. Tem histórias que a gente vê na Bíblia, que a gente escuta na Bíblia, né, de narrativas, de mensagens, que dá vontade de viver as mesmas experiências. Como eu queria ter vivido uma experiência de ver Jesus curando, como eu queria ter vivido, né, aquela experiência de ver Jesus assentado ao monte, ensinando com autoridade o sermão do monte. Ouvir de Jesus
as próprias palavras, como eu queria ter visto Jesus curando, Jesus operando, Jesus amando, Jesus questionando, como eu queria ter visto isso. Mas a palavra do Senhor, ele diz assim: bem-aventurados os que não viram e ainda assim creram. Amém? Então eu não vi, você não viu, mas muito bem-aventurados somos nós que, apesar de não termos visto, cremos. Amém? Mas eu creio que mesmo sem ver, Jesus ele está aqui. Está ou não está? Tem coisas que acontecem na vida que a gente não vê, a gente não enxerga, mas que são tão reais quanto a cadeira que você senta e que você, sem refletir, né, coloca a integridade do seu corpo, né, na confiança da credibilidade de que essa cadeira vai sustentar. Às vezes algum tem a fé testada, né, uma cadeira vai, né, e outra. Mas eu queria que a gente fosse tão fiel assim, do mesma forma que a gente crê naquilo que é material, que a gente pode tocar, e até submete a nossa integridade a isto, que também a respeito de coisas espirituais fôssemos tão crédulos, fossem tão confiantes, porque as coisas espirituais são tão reais quanto estas que a gente consegue enxergar. A questão é o Senhor abrir os meus olhos e os teus olhos para enxergar aquilo que talvez de outra forma, se não fosse por essa ação do Senhor, você jamais enxergaria. É um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. É um pouco sobre essa ação poderosa de Deus por intermédio da fé, que faz a gente enxergar coisas que a gente antes não enxergava, que faz a gente ver coisas que antes a gente não via. E esse texto é muito lindo, querido. Só para você ter uma ideia, né? Eu tive a oportunidade de estar em Jerusalém, em Israel, e Israel é interessante, assim, é um dos lugares, você ouve falar, né, de maior confusão, mas Israel mesmo é um dos lugares, assim, um dos lugares mais seguros que existe. O armamento de segurança e toda a estrutura bélica que existe sobre Israel é impressionante. Você está em Israel e, vez por outra, assim, você escuta cortando o ar, né, aquele barulho de um caça que constantemente varre dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias, e vez por outra 366, varrendo o céu de Israel, protegendo, porque Israel, ele até hoje vive em estado de guerra com a Síria daqui. Essa Síria que nós lemos, ele é cercado, né, de nações inimigas, impressionante, um tamanho de terra, tamanho de nada, são coisas que a gente acha estranho, que só um conteúdo espiritual muito forte para a gente entender. Um país tamanho de nada, Israel é tamanho de nada, uma terra assim, só tem pedra, você só vê pedra, e está aqui a gente, João Pessoa, falando dele lá, né? Então tem coisas que só espiritualmente a gente entende, porque tem coisas que ela excede o aspecto material. A vida é muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Entenda, querido, talvez você não tenha percepção, mas o mundo é muito mais do que aquilo que você percebe fisicamente. O mundo é muito mais do que você, com as poucas habilidades sensoriais que você tem. Se a gente for ver, existe na criação de Deus seres com habilidades, né, maiores do que a gente, olfato melhor do que o nosso, visão melhor do que o nosso, mas fomos dotados de muita sensibilidade. Deixa eu dizer uma coisa a você, mais do que isso que você sente fisicamente, existe uma realidade que talvez você não perceba, mas é tão real quanto, tão verdadeira quanto. E talvez é você se dar conta disso
para se descortinar para uma nova realidade. Talvez você se dar conta disso para se abrir, para viver coisas que você nunca viveu. Se abrir para essa realidade que é verdadeira. Mas ali, queridos, eles estavam. Estava lá Israel em luta com a Síria. Na verdade, o rei da Síria querendo fazer incursões contra Israel, para tomar Israel. Várias incursões, várias emboscadas para destruir aquele reino. E uma coisa interessante acontecia o seguinte: toda vez que o rei da Síria, que aquele reinado armava uma cilada, armava uma arapuca para penetrar em Israel, para derrubar o rei, havia ali um homem de Deus chamado Eliseu, que, por uma razão que o Senhor sabe, certamente, é pela intimidade que ele tinha com Deus, acontecia que, antes da emboscada ser armada, antes de toda a estrutura bélica ser montada, Deus revelava a Eliseu aquilo que haveria de acontecer. E Eliseu mandava mensagem para o rei e dizia: rei, em tal lugar, em tal momento, te preparas, porque há uma emboscada contra vocês, há uma artimanha contra vocês, e vigie, porque se você não vigiar, você vai cair. E o texto diz que isso aconteceu, não foi nenhuma nem duas vezes, várias vezes, a ponto do rei da Síria chamar seus generais, chamar os seus e dizer assim: digam quem é o traidor, digam quem é este que está traindo o exército, porque antes da gente entrar, o rei de Israel já está sabendo. É como se dissesse entre a gente: com certeza tem alguém em nosso meio que está traindo a gente, e quando a gente vai tramar algo, ele vai e conta, e seja o que for que a gente trame, a gente não consegue. Pensava o rei da Síria que, na verdade, era alguém, fisicamente, um traidor, que contava tudo o que estava acontecendo. E aí, queridos, antes de narrar o restante da história, eu quero parar aqui um pouco para chamar a atenção uma coisa aqui a vocês. João 15, capítulo 15, diz assim, que Jesus chega para os discípulos e diz assim: não lhes chamo mais de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o Senhor tem revelado, tem mostrado, tem falado aquilo que eu tenho feito. O Senhor Jesus, Ele chama aqueles que de verdade o amam. O Senhor Jesus chama aqueles que de verdade se entregam a Ele. Jesus chama de amigos. E Ele diz: aos meus amigos eu revelo. Aos meus amigos eu anuncio coisas que eu vou fazer. Eu creio de verdade, eu já tive muitas belas oportunidades em que o Senhor Jesus ou falou diretamente ao meu coração e confirmou da palavra, ou em orações, ou em momentos meus separados, onde o Senhor tão claramente me mostrava situações, coisas, me fazia abrir os olhos a respeito de alguém, abrir os olhos a respeito de uma situação. Quantas vezes, pessoas se aproximaram perto de mim, e eu sou muito cuidadoso com isso, porque a gente precisa ser. A palavra do Senhor diz que a gente tem que ser cuidadoso mesmo, principalmente em situações como hoje, em momentos como hoje. Hoje a gente vive em tempos muito loucos. A situação que a gente vive hoje é um tempo difícil, querido. Tem pessoas que pervertem o Evangelho,
tem pessoas que não anunciam o evangelho como deveria, tem pessoas que usam o nome de Jesus de uma forma errada, de uma forma enganosa. Aliás, isso sempre existiu, sempre aconteceu. Hoje é normal, porque sempre foi assim, sempre houve pessoas que perverteram a mensagem. Mas o fato é, queridos, que não obstante toda essa confusão louca que a gente vive hoje, eu creio sim em um Deus que fala aos seus amigos. Eu creio sim no Deus que fala aos seus filhos. Eu creio sim no Deus que muitas vezes a gente leu aqui na semana passada, eu preguei aqui uma passagem, não sei se vocês perceberam, em Atos capítulo 20, num dos versículos lá, que Paulo dizia assim, que eu sei aquilo que o Senhor tem testificado em todas as cidades que me esperam, prisões e açoites. Como se de alguma forma Deus já fosse preparando Paulo acerca de algo que ia acontecendo. E aqui da mesma forma, Deus ia preparando aquele profeta assim, cuidado, tenha cuidado. Quantas pessoas, querido, Deus não já usou, embora sempre a gente tem que pedir confirmação na palavra, porque existe pessoas que são sinceras na relação com o Senhor, e infelizmente tem pessoas que não são. Mas o fato de haver o falso não desqualifica a existência do original. Existe muito real falsificado aí tramitando, mas só existe o falso porque há o verdadeiro. E há um Deus que fala os seus, há um Deus que anuncia os seus. E é muito bom quando a gente tem os ouvidos sensíveis àquilo que Deus quer falar às nossas vidas. Talvez se você tivesse mais sensibilidade àquilo que Deus tem te falado. Há pessoas aqui a quem Deus já falou tão claramente acerca de algumas coisas da vida. E você sabe disso. E você faz de conta que aquela noite não aconteceu, aquele dia não aconteceu. Talvez você se engana. Houve um tempo que você até deu credibilidade, mas a coisa foi acontecendo e você se esqueceu. Mas você sabe que aquele dia aconteceu, onde o Senhor lhe falou acerca de algo. Onde o Senhor lhe revelou, lhe mostrou algo. E eu creio que esse Deus continua falando a mim e a você. De verdade. Seja sensível à voz do Senhor. Seja sensível àquilo que Deus tem para falar para você. Porque o Senhor, Ele fazia isso. Ele continua fazendo isso. E a minha oração é que os nossos ouvidos estejam abertos. Os nossos corações sensíveis àquilo que o Senhor tem falado a mim e a você. Porque coisa ruim é ouvir a voz do Senhor e não dar a ela crédito. Mas, queridos, Eliseu era um homem sensível ao Senhor. E quando o Senhor lhe falava acerca de algo, quando o Senhor lhe dizia, não vá por aqui, não vá por aqui, anuncia ao rei de Israel que o caminho que ele está seguindo é errado. Anuncia a Israel que se ele fizer isso, vai dar errado. Sabe, Eliseu era um homem sensível para ouvir e corajoso para falar. E por essa razão, muitas encrencas, o rei de Israel escapou, porque ouviu o profeta. Muita coisa talvez você não precisaria ter vivido, se tivesse ouvido o profeta. E aí, querido, o que aconteceu? Isso era tão claro, isso era tão forte, que o rei da Síria, do outro lado lá, ficou intrigado com isso. Mas por quê? Porque quem não tem uma vivência com o Senhor, o incrédulo julga as coisas incredulamente. Do mesmo jeito que a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, há aquele que não entende, aquele que não vive, sabe, aquilo que a palavra fala, aquilo que não entende, aquilo que o Senhor faz, tenta julgar as coisas sobre o seu ponto de vista incrédulo. E é muito comum isso. Eu conversava com o G, Natália está ali, eu lhe vi ali, aí me lembrei de G. Eu conversava com o G era ateu, pai de Natália,
faz parte dos homens de honra aqui da igreja. E Geu era professor de física. Durante muitos anos foi professor de física, Pio X, em algumas coisas. E ele dizia no seu ateísmo, que ele ficava procurando respostas físicas para alguns milagres de Jesus. Ele dizia que, na verdade, Jesus ali andou nas águas por causa de algumas condições físicas próprias daquela época. E quantas vezes, querido, a gente quer, na nossa incredulidade, analisar aquilo que o Senhor faz. Desde o surgimento de um mundo que surge do acaso, que por mais vontade que você queira, você tem que ter no mínimo um conteúdo de fé aí. Nada mais é do que a tentativa incrédula de julgar aquilo que Deus faz dentro da sua própria incredulidade. E às vezes, querido, Deus tem feito coisas tão lindas na sua vida, e a gente não percebe isso. Eu contava hoje, na turma de batismo, que eu me lembro que no dia do meu batismo, na véspera, houve alguns amigos meus que foram me chamar para uma farra na noite que antecedia o meu batismo. E eu dizendo que aquela decisão de não ceder, de manter firme, e de participar daquele dia do meu batismo, viver meu batismo, eu nunca imaginava que hoje eu estaria pregando para a mesma juventude que um dia foi usada para anunciar o evangelho para mim. Eu jamais imaginava isso. E aí quem olha a minha vida desde aquela época e o que eu vivo hoje, rumos que foram completamente diferentes do que eu imaginava quando eu me converti, pode achar e trazer quaisquer respostas humanas, mas eu sei que em cada instante da minha vida foi Deus que guiou, foi Deus que direcionou, foi Deus que orientou. E aí, querido, quem não viveu esse Deus vivo e verdadeiro, tenta explicar, às vezes, coisas que você nunca vai conseguir explicar. O que eu lhe proponho nessa noite, querido, é que você se abra para viver coisas que você nunca viveu com esse Deus. Talvez a sua bagagem acadêmica seja a mesma bagagem que, como um biombo, se coloca à sua frente e o impede de lhe ver coisas tão verdadeiras, mas que, infelizmente, seus olhos estão tão apagados. Seja capaz de tirar isso e permitir viver coisas que você nunca imaginou. Aquele homem pensava que havia uma resposta humana, havia um traidor, quando na verdade era o próprio Senhor tomando conta daquele povo, apesar da infidelidade dele, mas porque Deus é assim. Apesar das nossas infidelidades, Ele continua cuidando da gente. Amém? Ele continuou cuidando daquele povo. E aí, querido, olha que coisa interessante. Chegou o momento que alguém disse, não é nada disso não, rei. Não tem ninguém caboetando não. Não tem ninguém dedurando não. O que acontece é que tudo que você pensa, até mesmo aquilo que na cama você pensa, Deus revela a Eliseu. Porque se Deus conhece até aquilo que você pensa na cama, querido. Sabe aquilo que você nem conta para o seu namorado, que você não conta, você queria até contar, mas você não conta. Sabe aquilo que você maquina na sua mente, Deus sabe disso. Tem plena convicção disso. E Deus não só sabia a respeito do rei, como revelava a Eliseu. E quando aquele rei soube disso, ele diz assim, pois então pronto, vamos pegar Eliseu. Se o problema é Eliseu, esquece o rei de Israel, vamos atrás de Eliseu. E aí ele monta
toda uma estrutura bélica para pegar Eliseu. Certamente ele chega lá quando o dia está amanhecendo, porque a Bíblia diz que ele, cedo da manhã, o moço, o servo do profeta, se levanta. E a Bíblia diz, querido, que naquele momento que o servo do profeta se levanta e olha, ele vê, sabe, toda aquela estrutura bélica de carros de guerra, de soldados, uma grande arapuca para pegar Eliseu e ele que estava no meio ali. Ele certamente já estava temendo, assim, vieram pegar Eliseu, agora eu estou aqui, o que será que vai acontecer comigo? E ele teme. E a Bíblia diz que ele corre, sabe, para falar com o profeta, e o profeta chega para ele e diz assim: não tenha medo, não tenha medo, aqueles que estão conosco são em maior número do que estes. Eu acho que aquele cara deve ter ficado doido. Assim, Eliseu está doido. Olha o exército que tem aqui. Só tenho eu e o profeta. Como ele está dizendo que somos em maioria em relação a esse tão numeroso exército? E aí, querido, é um pouco daquilo que eu gostaria de tratar com a gente. Às vezes, a gente se sente assim. Às vezes, você está assim. É possível que, às vezes, nós estejamos em uma situação, eu tenho certeza que aquele servo de Eliseu, que era um aprendiz de Eliseu, ele sabia quem era o Senhor de Eliseu. Aquele homem já estava próximo de Eliseu, vira tantas coisas que Deus fizera através de Eliseu. Ele sabia quem era o Senhor. Como talvez, às vezes, a gente sabe de tudo isso. Mas ali havia um homem que, não obstante saber quem era Deus, que não obstante saber, sabe, o poder de Deus, ele, no meio daquela situação difícil, ele se sentiu só. No meio daquela situação difícil, ele se sentiu como se fosse abandonado. Talvez ele tivesse pensado: mas como é que pode isso? Tantas vezes Deus anunciou a Eliseu aquilo que ele ia fazer em relação a Israel, agora cá estamos, e aquela arapuca que antes era armada para Israel, agora está armada para a gente, e eles vão nos pegar. Quantas vezes, querido, a gente se sente assim? Meu Deus, por que o Senhor não impediu que isso acontecesse? Por que que o Senhor não me avisou isso antes? Tantas vezes, Senhor, que o Senhor me mostrou coisas, isso foi tão importante para mim, mas por que é que agora que me envolve, o Senhor não me avisou antes? Se o Senhor tivesse me preparado antes, eu não estava vivendo isso. Quantas vezes você se sente assim, totalmente cercado e impotente diante da situação? Como se não tivesse mais jeito. A minha oração é que você possa abrir os olhos para, como Moisés, ver o invisível. A palavra do Senhor nos diz, em Hebreus 11:27, que pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que era invisível. Deixou o Egito, perseverou, porque via aquele que é invisível. Seja capaz, querido, de ver, pela fé, aquilo que Deus ainda tem para fazer na tua vida. Amém ou não? Seja capaz, querido, de, ao abrir esses olhos, confiar nesta palavra.
Sabe o que a Bíblia diz, querido? Em Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o guarda. Você crê nisso, sim ou não? Eu creio. Eu creio que mesmo quando parece que não vai ter jeito, o anjo do Senhor acampa ao meu redor e me guarda. Eu penso que mesmo quando tudo parece perdido, o anjo do Senhor acampa ao meu redor e me guarda. A palavra do Senhor diz, assim como os montes estão à volta de Jerusalém, assim o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Quando a gente crê nesse texto, a gente entende porque Eliseu diz, não tema, porque aqueles que estão conosco são em maior número do que estes que vieram contra nós. Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Abre os olhos dele, para que ele veja que o Senhor não nos deixou, não nos abandonou, não nos entregou à própria sorte. Que o Senhor lhes abra os olhos e você possa descansar como Eliseu descansou, sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Declare, em meio de mim.